Meu nome é Letícia. Eu estava sentado no topo da escada, fora de vista, encolhido nas sombras como um rato com medo de ser notado. Vozes abafadas vinham de baixo, misturadas em um amontoado de palavras e emoções. A conversa deles, como cadarços emaranhados, os conectava, mas ao mesmo tempo se arrastava com uma tensão quase imperceptível. Mamãe e Diogo, o cara que invadiu nossas vidas de repente, como um super-herói desajeitado sem capa, deixando para trás apenas uma sensação de ansiedade e caos. Ela é minha filha, disse a mãe. Havia algo vulnerável em sua voz, como um tremor na superfície da água. Eu conhecia essa entonação. Ela andou na ponta dos pés em torno do tema, com medo de sacudir uma situação já frágil. Eu não me inscrevi para isso. Já está difícil o suficiente, eu aguento a bagunça, e você está cozinhando aqui como se nada estivesse acontecendo. Mas eu vou ter meu próprio bebê em breve, sabe? Preciso pensar sobre isso, não sobre isto. Mamãe ousou interromper, quase inaudível. Diga-me o que quer dizer, Diogo. Ele bufou como se zombasse. Não sobre essa sanguessuga que está pendurada em nós. Afinal, quem é ela? Sim, apenas mais uma boca para alimentar. Não tenho nenhuma ligação com ela. Está na hora dela ir embora. A inspiração da mamãe foi longa e pesada, como se o ar tivesse ficado espesso de arrependimentos. Senti meu coração se contrair, como se tivesse se tornado um saco de pancadas para cada palavra que Diogo dizia. Ele não sabia quando parar. Ele estava sempre empurrando, como se estivesse testando os limites da paciência. E para onde ela irá? Mamãe perguntou. E a tia dela, aquela irmã, qual o nome dela? Linda? Diogo a interrompeu grosseiramente com ênfase. Linda? Não comece, Rafaela, droga, você é sempre tão mole. Deixe-a lidar com o bebê. Ela não pertence aqui. Então houve um som na sala, como um bip suave de telefone, e eu forcei meus ouvidos, tentando captar cada palavra. Meu estômago se contorceu de medo e incerteza. Sim, olá, linda. A voz de Diogo era fria e indiferente. Você vai me fazer um favor? Sim, não se preocupe, não é um problema de saúde. É sobre a filha da Rafaela, Letícia. Fechei os olhos com força, como se isso pudesse me salvar da dura realidade que me tomou a cada palavra de Diogo. Ela vem morar com você, linda. Você nem vai notar a presença dela. Ela é quase invisível como uma sombra. Me diga que você concorda. Lá embaixo, mamãe arrastou os pés, seus movimentos desajeitados e cheios de tensão. Ela sempre se mexia quando estava nervosa ou sentia que estava perdendo o controle de uma situação. Eu podia imaginá-la brincando com as mãos impotente e balançando a cabeça. Linda, com um tom frio e abrupto, respondeu como se cortasse o espaço entre eles como uma lâmina de faca. Eu aceito, tia Linda disse friamente, sua voz soando como se cada letra fosse esculpida em pedra. Mas eu não faço caridade aqui, Rafaela. É melhor você continuar enviando cheques. Eu estava sentado no andar de cima, encolhido em um nó, sentindo a imagem de minha mãe, sua figura fraca, tremendo de dor reprimida, gradualmente derramando, dissolvendo. Mesmo da minha posição fora da vista eu podia sentir sua tensão, como se o ar abaixo tivesse se tornado viscoso de estranheza e inevitabilidade. O resto da minha infância, embalado em uma única mochila, parecia menos importante do que aqueles malditos cheques para a tia Linda. Passos soaram abaixo, eles estavam se aproximando da escada, e sem esperar pela reunião, eu decolei, corri escada acima para o meu quarto, como se fugisse de um golpe. Meu coração estava trovejando com tanta força que parecia que estava prestes a explodir. Tudo o que estava acontecendo lá embaixo foi aos poucos se transformando em uma despedida que eu não queria ouvir, mas vinha como uma névoa firme e impiedosamente. Mamãe bateu na porta, seus dedos mal tocavam a madeira, como se a própria mão dela pudesse me machucar. Eu conhecia aquela expressão no rosto dela antes mesmo dela entrar. Seu rosto estava contorcido com desculpas, desculpas que pesavam sobre ela por dentro. Querida, começou ela, com a voz suave como o farfalhar das páginas de um livro antigo. Você vai ficar com a tia Linda por um tempo. Fiquei no meio do meu quarto, abraçando minha bolsa de ginástica como se fosse a última coisa que poderia me manter neste mundo. Talvez tenha sido assim. Olhei para as paredes que um dia decoraram minha infância, para as prateleiras com livros que li a noite toda e para o cobertor que ainda lembrava o calor dos meus sonhos. Tudo isso se tornou nada mais do que uma decoração para a vida de outra pessoa. Vamos lá, mamãe me seguiu. Seus passos pareciam sombras me perseguindo pelo corredor escuro. Andei rápido com medo de olhar para ela como se olhasse em seus olhos, algo dentro de mim se quebrasse completamente. Sem olhar para trás, saí pela porta, tentando não perceber o quanto ela respirava forte atrás de mim.
Tia Linda estava de pé na varanda, com os olhos deslizando para mim. Apreciando e sem deixar vestígios de calor, apertei o saco, tentando me segurar nesse momento, mas cada movimento que ela fazia o tempo se esticar. Bem, aqui está você, Letícia, disse ela finalmente secamente, sua voz firme como ferro em um vento frio. Oi, tia Linda, murmurei, mal conseguindo fazer minha voz soar normal. Não fique aí parado, disse ela, virando o calcanhar. Traga suas coisas. Lembre-se, eu dirijo a casa. Você seguirá minhas regras. Segui-a até a casa, que me recebeu com um calafrio, como se todas as janelas estivessem escancaradas. Estava estranhamente vazio, apesar da presença de móveis. Nada aqui falava de vida. Tudo estava em seu lugar, como em um museu que nunca deveria ver o verdadeiro dono. Há uma regra: não usam os sapatos em casa, anunciou tia Linda sem parar, seus passos ecoando no chão. Você estaciona os sapatos na porta. E não se atreva a arrastar sujeira para dentro. Acenei com a cabeça, tirando rapidamente os tênis e colocando-os com cuidado na entrada. Tudo parecia errado: essa casa, essas regras, minha vida que estava desmoronando. Regra 2. Apagamos as luzes às 9 da noite. Nada de festas noturnas ou brincadeiras. Sua voz era firme, ela marcava as regras como uma professora em seus dedos, e eu a ouvia, com medo de não acenar pelo menos uma vez. Tudo bem, sussurrei, quase inaudível, mas não importava para ela. Ela continuou. Regra 3. Não responda, não faça perguntas. Basta fazer o que lhe é dito, rapidamente e sem problemas. A casa estava tão limpa que parecia vazia. As capas plásticas do sofá se agarravam à pele como película aderente. Tudo parecia mal tocado, como se esses sofás nunca tivessem sido sentados. É para proteção, não para sentar, disse Linda, chamando minha atenção. Sua voz soava aguda, como o estalar de um chicote. Deus te ajude se eu notar um único vinco. Eu balancei a cabeça novamente, sentindo meus ombros afundarem lentamente sob o peso de suas expectativas. Parecia que esta casa era uma mina, pronta para explodir a menor violação. Tentei andar mais quietinho, falar mais quietinho, respirar mais quietinho. Mas um dia cometi um erro. Derramei leite na bancada da cozinha e meu coração imediatamente afundou em meus calcanhares. Rapidamente peguei um pano e comecei a enxugar, rezando para que ela não notasse. O que é essa poça? Linda apareceu na porta, sua voz baixa, mas tão ameaçadora quanto um trovão diante de uma tempestade. Vou limpar, tia Linda. Já está limpo, mostrei-lhe o trapo, esperando desesperadamente que fosse suficiente. Você acha que um desculpe e um trapo vão consertar tudo? Sua voz tornou-se áspera, como se estivesse batendo contra sua pele. Você acha que eu tenho tempo e dinheiro para desperdiçar com sua falta de jeito? Abri a boca para explicar, mas ela me interrompeu com um forte aceno de mão. Como se eu não tivesse problemas suficientes. Sua mãe te mandou aqui porque ela não tem mais nada a ver com você. Pior, as regras de tia Linda eram claras, esculpidas no granito de seu caráter severo, e ela nunca as quebrou para ninguém. Desculpas e as palavras, não vai acontecer de novo, não significavam nada para ela, eram palavras vazias. Você está certa, respondeu Linda bruscamente, sua voz tão dura e fria quanto um vento de inverno. Isso não vai acontecer porque se algo assim acontecer de novo, vamos resolver o problema radicalmente. Você me entende? Eu balancei a cabeça e minha voz estava baixa até mesmo para meus próprios ouvidos quando respondi. Sim, tia Linda, entendi. O jantar foi o mesmo de sempre. Tranquilo, quase sufocantemente silencioso. Tia Linda insistiu que não deveria haver som na mesa, nem mesmo respiração. Tentei comer devagar, mastigando com cuidado, com medo de que um movimento acidental causasse sua raiva. Toda vez que levava o garfo aos lados, só conseguia pensar em como voltar para o meu quarto o mais rápido possível. Dias se transformaram em semanas, e semanas se transformaram em meses. Cada dia era parecido com o anterior. Nada diferente, não oferecia nada de novo. Um dia eu estava sentada no tapete do meu quarto, naquela tira de papel de parede desbotada, quase esquecida, que estava descascando nos cantos, lembrando-me do tempo que se arrastava sem fim. Este quarto da tia Linda era apenas mais uma caixa, fria e sem características, nada parecida com o meu antigo quarto da minha mãe, onde o calor sempre permeava as paredes. Tia Linda foi até a loja e quando eu estava sozinha, senti uma súbita explosão de determinação. Peguei o telefone sem fio do suporte na sala de estar, meu coração batendo forte no peito enquanto descava o número da minha mãe. Essa sequência de números me era familiar como uma senha no coração da infância, quando a chamava para pedir comida ou pedir ajuda com uma aranha que era grande demais para mim. O telefone tocou, um longo som ecoando em meus ouvidos.
No quarto toque, mamãe atendeu o telefone. Sim, sua voz soava como se ela não se importasse mais com quem estava ligando. Mãe, sou eu, Letícia, desabafei antes de perder a coragem. Senti que cada segundo do atraso se estendia para a eternidade. Houve um suspiro profundo no receptor, e então sua voz ficou fria e distante. O que você quer? Segurei o telefone nas mãos, reunindo coragem. Queria dizer a ela que sinto falta dela, que preciso dela. Mas sua indiferença me atingiu como um chicote. Só sinto sua falta, disse baixinho, com a voz trêmula. Não ligue mais aqui, ela me cortou, suas palavras soando como uma frase. A linha clicou e eu fiquei imóvel, o telefone ainda na minha mão. Sua recusa foi como uma facada de faca, mas pior foi finalidade. Senti frio por dentro. Algo dentro de mim estava vazio para sempre. Espero que tenha sido importante. A voz de tia Linda soou como um vento gelado atrás de mim. Estremeci, o telefone quase escorregou das minhas mãos. Quando me virei, a vi, seus olhos eram fendas estreitas cheias de condenação. Eu só queria falar com ela, murmurei, mas minha voz não conseguia esconder o tremor. Tia Linda arrancou abruptamente o telefone da minha mão, um olhar cheio de desprezo. Você acha que essas ligações são gratuitas? Você acha que estou gastando meu dinheiro nisso? Me desculpe, eu vou pagar por isso, gaguejei de volta, embora não tivesse ideia de como poderia fazer isso. Tia Linda apenas bufou, sua voz misturada com zombaria venenosa. Vai pagar? Com o quê? Você não tem nada além dos problemas que você traz. Estou farto disto. Estou farto de ti. Antes que eu pudesse atender ou implorar, ela já estava discando outro número no telefone. Sim, Beth, prepare o quarto. Ela está vindo te ver, disse Linda, com a voz firme e determinada. Mal tive tempo de entender o significado de suas palavras quando uma sacola de ginástica embalada às pressas e uma passagem de ônibus apareceram em minhas mãos. Ela me deixou no ponto de ônibus sem se despedir, apenas com um pequeno aceno de mão, como se eu não existisse mais. O ônibus que peguei estava zumbindo no caminho para a pequena cidade onde minha avó morava. Encostei a testa na janela fria, observando as ruas cinzentas passarem pelo vidro. Uma tempestade graçava dentro de mim, mas o barulho do motor parecia afogar todas as minhas emoções. Quando finalmente cheguei, a vovó estava me esperando na varanda. Seus olhos estavam cheios de preocupação, mas não conseguiam esconder sua ansiedade. Você está bem, Letícia? O que é? Ela perguntou baixinho enquanto eu subia as escadas. Balancei a cabeça sem conseguir encontrar as palavras. Tia Linda me mandou embora. Mamãe não quer mais falar comigo. Vovó suspirou, abrindo bem os braços. Entrei em seus braços quentes e seguros, como se tivesse encontrado um porto seguro do mundo inteiro. As famílias podem ser cruéis, murmurou ela, dando tapinhas nas minhas costas. Vem cá, vou fazer um chá para você. Sentei à mesa da cozinha dela, cercado de conforto. O calor da sala e o aroma de canela e maçãs lentamente me descongelaram por dentro. Naquele momento, comecei a entender o que eu tinha sido incapaz de aceitar por tanto tempo. Às vezes um pai não é alguém que você percebe, e às vezes você precisa aprender a lidar com isso, não importa o quão doloroso possa ser. No dia em que me mudei para a casa da minha avó, pareceu-me que havia entrado em outro mundo. As paredes, decoradas com imagens de plantas delicadas e paisagens brilhantes, pareciam me abraçar com seu conforto. Era tão diferente dos quartos frios e estéreis da tia Linda, que eram mais como um museu cheio de coisas que não podiam ser tocadas. Na casa de Linda, tudo era rigoroso e silencioso, mas aqui na casa da vovó, o próprio ambiente respirava aconchego e simplicidade. Naquele momento percebi que talvez aqui, entre essas velhas muralhas, eu encontraria minha salvação. A vovó já estava na cozinha, o coração de sua casa cantarolava uma melodia, alguma música antiga e esquecida que eu não conseguia reconhecer, mas me fazia sentir segura e em paz. Sua voz, rouca de anos gritando sobre o barulho do trator no pomar de maçãs da família, soava suave e quente agora. Apenas estacione na mesa, baby, eu vou cozinhar algo delicioso para nós, disse ela sem sequer interromper seu zumbido. À medida que os dias se transformavam em semanas, aos poucos fui me envolvendo com o ritmo de vida dela. Acordávamos antes do amanhecer, preparávamos o café da manhã juntos e depois eu ia para a escola. Depois da escola, ajudava minha avó em casa, às vezes na cozinha, depois no jardim e à noite jantávamos. Eu fazia minha lição de casa e o dia terminava com 1 hora de dormir cedo. Sem frescuras, sem drama, apenas uma vida ordeira e calma que começou a curar meu coração torturado. Um dia frio, a vovó me encontrou no balanço da varanda.
O horizonte estava tingido com os delicados tons de laranja e rosa do sol poente, e sua luz tocou suavemente meu rosto enquanto ela puxava o outro lado do balanço com seu peso. Eu quero te dizer uma coisa, disse ela com a voz calma, mas senti que havia algo importante por trás disso. Apertei as correntes do balanço, sem saber se estava pronta para ouvir o que a vovó ia dizer. Ela nunca fazia rodeios, sua franqueza às vezes me assustava. Você não vai ficar aqui apenas temporariamente, Letícia, disse ela, tirando vários documentos do bolso. Fui e anunciei oficialmente que agora você é minha para sempre. Olhei incrédulo para os papéis em suas mãos. As palavras custódia e tutela chamaram minha atenção. Meu coração afundou ao perceber que ela havia assumido tal responsabilidade. Por que você está fazendo isso, vovó? Perguntei, incapaz de entender como ela poderia assumir tal fardo. Para mim, parecia algo mais do que o valia. Uma adolescente com muitos problemas, por que ela faria tudo isso? Ela sorriu baixinho e batendo no peito disse: porque você é meu sangue, Letícia. E lembre-se, a ternura faz parte da força. Aqui, ela apontou para o coração novamente, você tem que ser o mais legal. Suas palavras me penetraram como um cobertor quente me cobrindo do frio. Sentamos no balanço enquanto o céu escurecia lentamente e sua presença, como sempre, trouxe paz. Obrigado, vovó, finalmente respirei, percebendo que essas palavras não transmitiam metade do que eu estava sentindo. Parecia simples demais, mundano demais para o que ela tinha feito por mim. Bem, não me agradeça ainda, seus olhos brilharam alegremente. Você vai capinar amanhã, não duvide. Seu tom brincalhão me fez sorrir. Eu sabia que ela estaria lá para mim, me apoiando, não importa o que acontecesse. Poucos dias depois do meu 16º aniversário, percebi que a casa da minha avó não era apenas um abrigo. Era uma nova linha de partida a partir da qual eu finalmente estava pronto para começar minha jornada. Com o apoio dela, me senti mais forte do que nunca. Todas as manhãs começavam da mesma forma. O sol ainda não tinha conseguido cortar a névoa da manhã quando a vovó chutou o fundo da minha cama. Levante-se e brilhe, ela latiu com a voz rouca tão familiar e calmante. Ainda nem amanheceu, gemi, puxando o cobertor sobre a cabeça e acenando para ela com a mão. O mundo não espera a luz, resmungou a vovó. As vacas não ardeiam sozinhas, os pacientes não são tratados sozinhos. Embora ela não tivesse vacas há muito tempo, ela sempre usava esse argumento quando queria que eu agisse mais rápido. Os dias no hospital onde pratiquei se fundiram em um longo borrão de paredes brancas, monitores apitando e rostos tensos de médicos. Quando voltei para casa à noite, a casa da minha avó brilhava com uma luz quente e suave, como um farol à noite. Como você está? Vovó estava parada no fogão mexendo algo perfumado que cheirava como se fosse o paraíso na terra. Ok, muito bom, respondi, indo até a pia lavar as mãos. Dr. Klein me permitiu realizar um pequeno procedimento. Vovó ergueu uma sobrancelha, a colher ainda na mão, pingando molho. Ah, sério? E como foi? É assustador pra caralho, admiti. Mas eu fiz, e correu bem. Vovó sorriu enquanto colocava a comida na mesinha da cozinha, seus olhos brilhando de orgulho, embora ela não dissesse uma palavra. Você ganhou suas listras hoje, não foi? Sua voz soava levemente zombeteira, mas com o calor que havia tanto em suas palavras simples. Eu apenas balancei a cabeça, sentindo a tensão nervosa do dia se dissolver lentamente como açúcar no chá quente. Parecia que eu tinha mergulhado no jantar, com a cabeça cheia, sem deixar vestígios, e agora eu podia me dar ao luxo de relaxar. Sentamos na varanda, como era nosso costume. Eu estava com um livro didático, imerso em termos médicos e diagramas. Minha avó tricotava, suas velhas mãos ainda manuseavam as agulhas com facilidade, como se a longa história de sua vida estivesse impressa em cada movimento. A noite nos envolvia em sua tranquilidade, e os únicos sons eram os trinados dos grilos, o ocasional virar de uma página, ou o clique silencioso das agulhas de tricô. O mundo pareceu congelar por um momento, dando-nos a oportunidade de desfrutar desse silêncio, dessa paz. Já pensou no Ted? O que é? Ela perguntou de repente, como se do nada, embora eu soubesse que nunca houve um acidente em suas perguntas. Ted foi o primeiro garoto que trouxe para casa. Parecia uma eternidade atrás. A jovem ingênua que o trouxera para a avó não estava mais lá. Seu lugar foi ocupado por uma mulher absorta nos estudos e na prática médica. Não, vovó, respondi, sem tirar os olhos do livro. Não tenho tempo para isso. Relacionamentos levam tempo e energia, respondeu a vovó calmamente. Mas há mais na vida do que apenas trabalhar e estudar. Suspirei, sentindo o peso de suas palavras, mas incapaz de aceitá-las plenamente. Talvez depois da residência, vovó. Ela sentiu, sabendo que isso era o máximo que eu poderia concordar naquele momento.
Mas seus olhos, cheios de sabedoria e experiência, diziam mais do que palavras. Basta lembrar que a vida é curta. Letícia, sua voz era suave, mas eu podia ouvir nela toda a força que ela colocava em cada palavra que dizia. Eu sorri, pensando quantas vezes na minha vida eu já tinha ouvido isso dela, mas eu nunca tinha realmente pensado nisso. Nunca esqueça que você pode dar ao mundo mais do que apenas ser um bom médico. Você tem um coração que precisa ser compartilhado também. Suas palavras ressoaram profundamente dentro de mim. Foi a sua maneira de me lembrar que há algo na vida além dos muros do hospital, que um dia, talvez, eu entenda o quanto é importante poder não só curar o corpo, mas também compartilhar a alma. Vovó sempre soube me manter de castigo sem deixar que minhas ambições ofuscassem todo o resto. Ela me entendeu melhor do que eu. A noite nos envolveu em seu abraço suave e não conversamos mais. Eu estava pensando no futuro, que era ao mesmo tempo assustador e emocionante. Tudo parecia tão distante, tão inatingível, mas eu sabia de uma coisa: não importava o que acontecesse, eu o encontraria cara a cara. Foi o que minha avó me ensinou. Ela sempre me disse que uma pessoa real não tem medo do futuro, ele só vai em frente apesar do medo. Quando a vovó pulou o café da manhã pela primeira vez no terceiro dia consecutivo, senti que algo estava errado. Sua voz fraca, quando ela disse que não era nada para se preocupar, tremia como um velho celeiro ao vento. Mas eu sabia que não era nada. Eu vi seu rosto pálido e olhos opacos. A ansiedade crescia dentro de mim. A notícia me atingiu como um tijolo. O médico proferiu uma palavra que congelou o sangue em suas veias: câncer. Eu não podia acreditar. Corri do médico para minha avó, que ficou quieta e assentiu como se soubesse todo esse tempo. Ela aceitou o diagnóstico com uma calma incrível, como se não fosse uma doença, mas apenas mais uma batalha em uma longa série de batalhas que ela travou durante sua vida. Quão sério é? Perguntei, tentando manter a voz equilibrada, como se fosse mais um paciente que eu pudesse salvar. Mas era a vovó, e eu não podia perdê-la. O mais sério possível, respondeu ela com o queixo quadrado apertando, como sempre fazia quando estava determinado. A batalha foi curta, mas feroz. Vovó nunca me deixou ver seu medo. Aguentou, como sempre, até o fim. E uma manhã, quando a luz ainda não havia conseguido romper as nuvens, sua respiração diminuiu e finalmente ela largou sua luta. Um domingo preguiçoso me distraiu das revistas médicas e de uma xícara de café. As lembranças da minha avó giravam na minha cabeça. Sua voz suave e abraços fortes como um escudo me protegiam da dura realidade que eu tinha que enfrentar. Lentamente alcancei a porta, tentando manter a calma. Mas assim que virei a maçaneta, o mundo inteiro desabou sobre mim como uma tempestade. Lá no limiar estava minha mãe, cercada por seu fiel séquito, padrasto e irmã. Parecia uma espécie de versão pervertida de uma foto de reunião de família, mas não havia calor ou alegria nesse instantâneo. Mamãe me olhou com seu olhar penetrante e predatório, como se eu fosse uma presa que ela havia caçado há muito tempo. Você tem uma parte, é apenas uma metade justa por direito. Nossa, sua voz era aguda como som de vidro quebrado. Sua mão tremulava nervosamente como um pássaro preso em uma gaiola. Seu rosto estava inexpressivo, mas havia um fogo de ganância em seus olhos. Seu padrasto, de pé atrás dela, ficou em silêncio, os braços cruzados sobre o peito, os músculos tensos, como se estivesse se preparando para uma briga. Os músculos de sua mandíbula se contraíram, traindo uma raiva oculta. Sarah, minha meia-irmã, estava segurando o telefone, folheando as páginas continuamente, e nem se deu ao trabalho de olhar para mim. Foi apenas mais um episódio chato para ela, exigindo participação mínima. A risada saiu dos meus lábios de repente, como se eu não conseguisse conter esse impulso nervoso. A situação era absurda. Para que exatamente? Eu sorri. A última vez que verifiquei, você me expulsou quando eu tinha 11 anos. Os olhos da mamãe se estreitaram em fendas perigosas. Ela sempre soube queimar com os olhos. Colocamos um teto sobre sua cabeça, te alimentamos e te vestimos. Sua voz soava com falsos patos, e cada frase era um espinho. Deve valer alguma coisa. Você foi alimentado? Vestida? Cruzei os braços, imitando meu padrasto. Mas como em rações, e você me passou trapos velhos. Daus. Eu podia sentir a raiva fervendo no meu peito. Todo esse tempo eu o suportei, sobrevivendo ao lado deles, como um cachorrinho abandonado que ainda encontrava abrigo com a avó. Mamãe pronunciou seu nome quase como um palavrão. Vovó te deixou tudo. Estamos aqui, estamos brigando. Meu padrasto deu um passo à frente, seu olhar áspero, mas perigoso, fixo em mim. Olha, apenas nos dê o que merecemos. Sua voz ficou baixa e ameaçadora, e podemos resolver isso pacificamente. Balancei a cabeça, tentando conter a tempestade lá dentro.
Meu coração batia forte no peito como um martelo. A vovó não te deixou um centavo porque sabia quem você realmente era. Lembra-se disso, mãe? Você sempre soube quem eu era, de onde eu vinha. Acontece que minha avó me adotou quando eu era criança e, por lei, não sou obrigada a te dar nenhuma hora do dia, muito menos dinheiro. Mamãe ficou pálida, seu rosto ficou pálido como um lençol fresco e sua boca se abriu e fechou em indignação muda como um peixe encalhado. Sara finalmente ergueu os olhos do telefone, o rosto confuso e surpreso. O que ela está dizendo, mãe? O rosto do padrasto ficou roxo de raiva. Sua voz era áspera e fria. Ela diz que não vamos conseguir nada. É verdade, confirmei calmamente, sentindo-me estranhamente satisfeito. Você não está recebendo nada de mim. A raiva do meu padrasto era quase palpável, seus punhos cerrados, e notei uma veia saliente em seu pescoço. Ele deu um passo à frente, e por um momento eu senti um arrepio de medo correr pela minha espinha. Mas durou apenas um momento. Eu não era mais aquela menina assustada de 11 anos. Eu me endireitei e falei com confiança. Isso é uma ameaça? Ele endireitou os ombros como se estivesse pronto para uma luta, mas eu não tinha mais medo. Não era uma ameaça, era uma promessa. Mamãe agarrou sua mão, seu rosto estava contorcido de raiva, seus olhos frios e ferozes. Vamos lá, ela sibilou, dando-me um último olhar gelado que parecia que o leite poderia coalhar. Voltei para dentro e fechei a porta atrás deles. O clique suave da fechadura soou alto na casa deserta. A vovó foi embora, mas me deixou mais do que uma herança. Ela me deixou a força para enfrentar aqueles que tentaram me quebrar, e um senso de autoestima que eles nunca podem tirar. Cerrei os punhos, sentindo o metal frio das chaves no bolso, como uma âncora da realidade que me prendia nesse jogo cruel. Legalmente a casa pertencia a mim, e eu não ia deixá-los ficar aqui mais um minuto. Sempre havia um cheiro de manipulação e mentiras ao seu redor, mas hoje era especialmente sufocante. Olhei direto nos olhos do padrasto Jared, seu sorriso arrogante me enojou. Você tem um dia para sair, eu disse friamente, cada palavra batendo como um martelo no ferro. Ou chama a polícia. A reação deles foi instantânea, provocações encheram o ar, fundindo-se com minha irritação como gotas de veneno. Sim, claro, mamãe sorriu, sua voz parecia uma cobra sarcástica. Chame a polícia em sua própria família. Vai ficar ótimo. O padrasto Jared, cruzando os braços, acrescentou ainda mais arrogância a essa foto. Ele ficou como se este mundo inteiro pertencesse a ele. Como se ele fosse o legítimo vencedor. Você não quer uma cena, quer? Sua voz estava rouca e envolvente. Ninguém precisa fazer um show desses. Eu não queria uma cena, claro, mas eles não me deixaram escolha. Naquela noite fiquei muito tempo me revirando na cama, lembrando como minha avó sempre dizia: tem hora que você precisa ser firme, mesmo que pareça que vai te quebrar. Eu sabia que esse momento tinha chegado. Não podia mais deixar que me controlassem. Na manhã seguinte, levantei-me com um sentimento pesado no coração e me dirigi para a casa da minha avó. Como esperado, eles ainda estão lá. Eles vagavam como se este lugar lhes pertencesse, como parasitas sugando as últimas gotas de algo que nunca haviam construído ou criado. E então eu fiz algo que eles não esperavam. Liguei. Quando a polícia chegou, eu quase podia sentir o ar ao meu redor mudar. Era como se algo rangesse, se movesse de um ponto morto. Fiquei na janela da sala, observando-os. Eu não tinha vontade de sair e encarar suas palavras venenosas novamente. Um dos policiais deu um passo à frente, com a mão segurando firmemente o cinto, um olhar firme e determinado. Senhora, senhor, você precisa sair do local imediatamente. A voz do policial foi firme e calma, sem sombra de dúvida com hesitação. Mas está em minha filha. A voz da minha mãe tremia. Ela tentava exprimir o desespero, que eu sabia que era pura brincadeira. Eu sou o padrasto dela, acrescentou Jared. Como se essa palavra devesse de alguma forma dar a eles o direito de ficar aqui. O policial nem piscou. Você não é dono desta casa. E o dono quer que você vá embora. Observei enquanto seus rostos mudavam, enquanto as risadas que haviam preenchido todo o espaço até recentemente desapareciam, deixando para trás apenas uma consciência fria. Eles não podiam mais andar pela vida de mãos dadas como costumavam fazer. Minha mãe e Jared, essas duas pessoas que antes pensavam que o mundo se curvaria aos seus desejos, agora enfrentavam o fato de que eu não era mais uma garotinha com medo de sua tirania. Eles não se moveram até que seu carro se transformou em uma pequena mancha no horizonte. Quando eles finalmente saíram, eu me virei para encarar a casa vazia. Pela primeira vez em muito tempo, senti algo dentro de mim se soltar, como se tivesse respirado fundo depois de ficar debaixo d'água por muito tempo. Foi tranquilo. O silêncio era tão claro quanto o céu depois de uma tempestade,
quando cada gota de chuva já havia evaporado, deixando apenas luz para trás. Entrei na casa. Cada quarto, cada canto parecia diferente. O ar ficou mais leve, mais livre, como se a própria casa tivesse dado um suspiro de alívio. A voz da minha avó, que sempre fora um eco nessas paredes, agora soava apenas na minha cabeça, mas não deprimia, mas ao contrário me acalmava. As palavras de sua sabedoria, as mesmas que ela repetia para mim quando criança, tocavam como um sino, apagando os vestígios de velhas cicatrizes e me lembrando que ela estava sempre lá, mesmo depois que ela saiu. Caminhei devagar pela casa, levando-a de volta para mim passo a passo. A cozinha onde minha avó me ensinou a assar, suas mãos estavam sempre macias e quentes, e sua risada era como uma canção de ninar quando algo não dava certo. A sala de estar, onde eu e ela passávamos nossas noites conversando, e quando eu estava passando por um momento difícil, ela me fazia sorvete para acalmar meu sofrimento adolescente. E seu quarto é um lugar sagrado onde ela rezou para que eu encontrasse meu caminho em um mundo tão cruel e implacável. Fui até a cozinha e fiz café. O aroma de uma bebida acabada de fazer encheu a casa, envolvendo-a de calor e tranquilidade, ligando-me a este lugar, a memória da minha avó. Sentando-me à mesa da cozinha, levantei a xícara, tomei um gole e me permiti sorrir. Para um novo dia, sussurrei. Pela justiça, servido e bem servido.